Felipe G. Martins, a quem tenho a honra de defender. Estou na defesa de um dos homens mais resilientes que tive a honra de conhecer. Honesto, probo, corajoso, com uma hombridade inquestionável, preso por uma viagem que não fez, denunciado por uma minuta que não existe, e hoje será julgado por reuniões que não participou. Mesmo assim, passou 6 meses em uma prisão, 10 dias em uma masmorra, uma solitária, em regime disciplinar diferenciado, que até hoje, conclusão, não há. Mas, excelências, o tema é muito importante a ser analisado aqui, serei bastante objetivo, porque o que mostrarei a vossas excelências, me parece que até hoje não nos debruçamos e não analisamos. O que mostrarei a vossas excelências é uma criação de um indivíduo chamado César Barbosa Mauro Cid. Mauro César Barbosa Cid. Excelências, Mauro Cid teve em suas mãos o controle de toda a narrativa que envolve Felipe Martins, e eu vou mostrar isso. É grave o que há de ser mostrado nessa tribuna. Mauro César Barbosa Cid, até hoje conhecido como um mero delator, ouvido em juízo como informante do juízo. Mas é muito mais do que isso, excelências. Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez, foi denunciado por uma minuta que não existe e hoje será julgado por reuniões que não participou. Porém, como veremos agora com provas documentais, Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez por culpa do Mauro Cid. Foi denunciado por uma minuta que não existe por culpa do Mauro Cid. E será julgado por reuniões que não participou por culpa de Mauro Cid. Está no slide, a primeira tela. Um registro, ou melhor, uma lista provisória de viagens. Excelências, o que acontece? Essa lista que está na tela é uma lista que foi fornecida por Mauro Cid em sua delação premiada. Quando o Mauro Cid é ouvido em sua delação premiada, ele apresenta esse documento. E por quê? A instrução mostrou que Mauro Cid é quem tinha o controle dessas listas provisórias. Uma lista, excelências, em DOC-X, uma lista provisória em documento editável. O que acontece então é que Mauro Cid, buscando uma delação premiada, ele fornece essa lista e ele dá às mãos do delegado investigador a prova de que Felipe Martins teria saído do Brasil. Com esse documento que não é prova, todos nós sabemos, o delegado Fábio Chor, então, representa pela prisão de Felipe Martins. E onde que está o ponto central aqui? O ponto central dessa defesa é que nós temos do lado de lá o Estado, Polícia Federal e PGR com todo o seu aparato. E sabemos que não é pequeno, com toda a sua estrutura. E o delegado Fábio Chor se utiliza de um documento, como vemos, provisório. Eu perguntei para o Mauro Cid durante a instrução, Mauro Cid, que documento é esse? Não, esse é uma lista provisória. O que é importante aqui? Importante é que o delegado, ele não foi só conivente com a narrativa falsa de Mauro Cid. O delegado, ele encampou a narrativa de Mauro Cid. E muitos podem se perguntar, Jeffrey, a questão da viagem de Felipe Martins é assunto superado. O Brasil já sabe que Felipe Martins não viajou. Até o governo americano já se pronunciou oficialmente de que a viagem não aconteceu. Não é assunto superado, excelências. Porque
esta prisão de Felipe Martins por uma viagem que não fez mostra o comportamento ultrajante do delegado investigador, que fechou aos olhos aos documentos oficiais que tinha à sua disposição a perquirir ab início até o enredo. Toda a nossa defesa, ela está embasada em documentos oficiais do governo. Nós não estamos criando, nós estamos pegando documentos publicados em diário oficial para defender Felipe Martins. Então a prisão de Felipe Martins começa com esse documento, que é um documento informal, extraoficial, enquanto a lista oficial provava que Felipe Martins não viajou. Excelências, mais do que isso, e isso é extremamente grave. Quando o delegado de polícia vai fazer o pedido de prisão de Felipe Martins, há um requerimento nos autos, e está provado nos autos, que desde outubro de 2023, essa data é muito importante, outubro de 2023, a Polícia Federal tem acesso, ministro Flávio Dino, a documentos de geolocalização de Felipe Martins, Herb e Uber. O delegado pede, a PGR concorda e o ministro Alexandre de Moraes defere. Em outubro de 2023, o delegado investigador tem à sua disposição documentos de geolocalização de Herb e Uber. E ainda assim, ministro Alexandre de Moraes, o delegado pede a prisão de Felipe Martins. Então o delegado tinha um documento publicado em diário oficial que Felipe Martins não viajou, já tinha à sua disposição Herb de Felipe Martins e geolocalização da Uber, ou seja, tinha todas as provas que Felipe Martins estava no local onde foi encontrado e preso, e ainda assim pede a prisão de Felipe Martins. E como que Felipe Martins é solto? Felipe Martins é solto, foi preso em fevereiro, foi solto 6 meses depois, quando a defesa consegue, de forma incessante, acessar esses dados de geolocalização que já estava à disposição desde outubro. O parecer da PGR para soltar Felipe Martins é: segundo os dados de geolocalização, Felipe Martins nunca saiu do Brasil. Porém, os dados de geolocalização, a polícia já tinha desde outubro. Então não deveria ter pedido a prisão de Felipe Martins, que ocorreu só em fevereiro do ano seguinte. Isso na doutrina americana, e é isso que eu quero invocar agora, o Brasil tem que olhar para essa doutrina, comportamento governamental ultrajante. É a doutrina que se analisa hoje no direito penal americano. O Estado, com todo o seu aparato, extrapola o seu direito de investigar e acusar, fechando aos olhos a teses defensivas e se excedendo no poder de investigar e acusar. O Estado usa todo o seu aparato para acusar e não para buscar a verdade, que é o que se tem aqui e é o que está mais do que Felipe G. Martins, a quem tenho a honra de defender. Estou na defesa de um dos homens mais resilientes que tive a honra de conhecer. Honesto, probo, corajoso, com uma hombridade inquestionável. Preso por uma viagem que não fez, denunciado por uma minuta que não existe, e hoje será julgado por reuniões que não participou. Mesmo assim, passou 6 meses em uma prisão, 10 dias em uma masmorra, uma solitária, em regime disciplinar diferenciado, que até hoje, conclusão, não há. Mas, excelências, o tema é muito importante a ser analisado aqui, serei bastante objetivo, porque
O que mostrarei a vossas excelências, me parece que até hoje não nos debruçamos e não analisamos. O que mostrarei a vossas excelências é uma criação de um indivíduo chamado César Barbosa Mauro Cid. Mauro César Barbosa Cid.